Vou repetir a data porque eu não estava gravando. Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 8 de março. Sejam muito bem-vindos e eu passo a palavra agora para o Marlon. Marlon, com você, querido. Olá, gente. Boa noite. Fabrício, acho que você tem que fechar teu áudio que está fazendo eco. Ótimo. Nós estamos num trabalho super complexo. Não sei se vocês estão acompanhando, alguns até me escrevem assim, né? Tipo, meu Deus, aonde que a gente está indo? Por quê? A gente está fazendo uma construção usando alguns conceitos psicológicos e filosóficos, e hoje o que não ficou claro para vocês até aqui, ou hoje fica, e aí você entende a lógica de autodescobrimento, ou daí a gente desiste de você, e daí você já está contando no grupo. Então, a gente vai fazer um teste no final com 3 perguntas, e dependendo do nível de resposta, a gente vai manter o grupo ou vai finalizar o grupo, tá bom? É brincadeira. Mas nós temos, então, para quem não acompanhou semana passada, apesar de que deveria ter assistido o vídeo, se não assistiu o vídeo não tem nem direito de falar, porque senão a gente se atrapalha com o raciocínio que estamos construindo. Na semana passada, a gente estava com essa lógica, ou tentando entender por que que a caridade salva. Quando o título é Fora da Caridade não há salvação, por que que a caridade salva? E o que a gente foi entendendo é que a caridade, ela é a oposição do egoísmo. Então, se o egoísmo é a nascente de todos os males, se é dele que decorrem todos os vícios, esse movimento que eu faço em direção ao outro, o que eu desperto em direção ao outro, é o tratamento desse egoísmo. O nosso grande desafio é a lógica, né? A caridade é o oposto do egoísmo, e a gente vai ver isso lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, porque na 913 Allan Kardec pergunta qual é a nascente de todos os vícios, e os espíritos respondem que é o egoísmo. Na 917 Allan Kardec pergunta e como então combater o egoísmo, e a resposta, se eu não me engano, que Fenelon dá é de que a caridade é esse contraponto do egoísmo. Agora, quando nós perguntamos o método de transformação moral, então o método, como a gente faz isso, é pela via do autodescobrimento. Porque o ato em si de caridade, nós já descobrimos que ele não pode ser definido. Porque o que define caridade é um estado emocional. É uma questão de consciência que se manifesta pela via do sentimento. Então, nós vimos Paulo dizendo: posso dar todos os meus bens aos pobres, posso dar meu corpo em nome de Deus, se eu não fizer com caridade, algumas traduções dizem, se eu não fizer com amor, nenhum valor terá. Então, nós saímos da lógica de caridade enquanto comportamento para entendermos caridade enquanto sentimento. E na pergunta como nos desenvolvemos moralmente, ou seja, como a gente vai trabalhar esses sentimentos, a resposta que os espíritos nos dão na questão 919 é o autodescobrimento. Então, a gente foi construindo essa reflexão e chegando, então, à questão de como o autodescobrimento ele pode produzir, refletir no amor ao próximo, a si mesmo e a Deus, porque essa é a grande lei. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Senão, nós ficamos nos discursos superficiais, que já eram discursos presentes antes de Kardec, e se fosse para continuar funcionando do mesmo jeito, não precisava ter vindo o Consolador Prometido. Nós ficamos no discurso superficial do você tem que se amar. Tá, você tem que se amar. E alguém se ama porque decide. Ele escolheu não se amar para que agora ele possa escolher se amar. Ou você tem que amar o próximo. E aí nós ficamos nesses discursos rasos
impositivos de você tem que, e que futuramente, se a gente tiver tempo de abordar os conceitos psicológicos, a gente vai descobrir que o você tem que, ele gera apenas máscaras, ele não gera transformação moral. Então, o nosso desafio é conseguir hoje entender como o autodescobrimento reflete nesse amor a si mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. Em relação ao nosso capítulo, das coisas que nós estávamos falando, eu tinha anotado alguns pontos e eu não sei quem mais. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Eu tinha anotado alguns pontos e eu não sei quem mais teria algum ponto específico de análise. Não é comentário do, eu gostei disso, gostei daquilo, mas algum ponto de análise. Mas acho que o que nós trouxemos do capítulo, ele foi suficiente para a gente entender que a caridade é a oposição ao egoísmo, é o enxergar o próximo. Falamos da ortodoxia, da diferença de atos e de sentimentos, ou de comportamento e moral, né? Caridade não é comportamento, não é fazendo algo que se torna caridoso. Vimos as definições de caridade. Manu já queria até trazer lá do Livro dos Espíritos, que nós temos uma definição ótima de caridade, que deixa muito claro que não tem relação com atitudes, mas sim com posturas em relação ao próximo, porque eu posso estar fazendo as coisas pelo outro, mas para uma autopromoção. Eu posso ter uma atitude que parece levar o outro em consideração, mas que é porque eu quero sair ganhando. Então, não tem nada de caridade enquanto ato, né? O que define caridade é a intenção. Princípio de igualdade, ele fala ali, fala dos destinos. Eu acho que o capítulo, claro, vai ter muitas coisas para a gente pensar, mas o nosso maior desafio é entender essa lógica. Eu não lembro se era a Vânia que tinha trazido aqui, que tinha falado do amor a si mesmo, do amor ao próximo e do amor a Deus. E aí a gente vai ter que desenvolver esse raciocínio. Se o autodescobrimento é o meio prático mais eficaz de o homem se melhorar nessa vida e de não ser arrastado pelo mal, então nós temos que entender como o autodescobrimento produz o amor a si mesmo, o amor ao próximo e o amor a Deus. Eu ainda queria trazer um outro elemento para vocês do autodescobrimento como caminho de transformação moral, que eu fico até meio atrapalhado aqui na minha cabeça, porque é um raciocínio um tanto mais complexo, mas que acho que é muito importante a gente discutir. E se não der tempo da gente falar ali do autodescobrimento, a gente deixa para o próximo encontro. Eu acho que é importante falar disso aqui, para dar tempo para vocês irem processando. Pronto, desculpa os meus atrapalhos, mas acho que vamos tomar por aqui, e aí a gente vai processando. Então, eu vou fazer praticamente uma palestra, porque é um raciocínio um tanto complexo, que exige a gente articular conhecimento de alguns lugares, e eu vou fazer praticamente uma palestra, mas vocês vão anotando aí as questões, se surgirem, para a gente discutir. Quando eu digo fazer uma palestra, desculpa, eu sei que esse não é o melhor método de aprendizagem, que não vai ser eu informando um monte de coisa que vocês vão absorver tudo, mas para vocês irem desenvolvendo um raciocínio, não estou encontrando outro caminho. Quando existe aquela passagem de Nicodemos, lembram daquela passagem de Nicodemos, quando ele pergunta, Jesus diz que é preciso nascer da água e do Espírito. Lembram dessa passagem? A gente faz a relação com o processo reencarnatório, né? E a gente usa essa passagem de Nicodemos para dizer que só é possível o desenvolvimento, a suposta salvação, vivendo os processos reencarnatórios. Essa é uma análise, ok, é a análise que Allan Kardec faz, mas quando nós estudamos com um pouco mais de detalhe a passagem do Evangelho, e aí eu preciso dizer que esse estudo com um pouco mais de detalhe não foi meu,
né? Isso foi em algumas conversas que eu tive com Haroldo, trocando algumas ideias, buscando alguns subsídios para essa discussão de autodescobrimento e como isso está presente no Evangelho. Ele estava me explicando que quando o Evangelho fala nascer da água e do Espírito, essa tradução, ela não é a melhor tradução. Porque ele diz que, se fosse para dizer o nascer, o grego teria uma palavra melhor para expressar a ideia de nascer. O que ele está referindo-se ali é o gerar. O nascer, que está lá no Evangelho, ele vem de gnau, que é a mesma palavra que serve para gênese e que serve para o gerar. Só que aí nós temos um problema que a gente não enxerga na tradução e por isso precisa ser um especialista para entender dessas passagens do Evangelho. E eu acho que hoje, no mundo, o Haroldo é a melhor referência que a gente tem de estudante do Evangelho, de entendido do Evangelho. Ele diz que o verbo que está nessa passagem, do nascer da água e do Espírito, não é este ato tão intencional quanto a gente imaginaria ou tão voluntário. A melhor tradução, ele me explica, é ser gerado. Então, só pode encontrar o reino dos céus aquele que for gerado pela água e pelo Espírito. Isso é o que, na língua portuguesa, a gente diz voz passiva. O sujeito só pode entrar no reino dos céus sendo gerado pela água e pelo Espírito. Isso tem uma mudança absurda na forma de nós pensarmos o processo de transformação moral e a entrada no reino dos céus. Na nossa mentalidade, a gente entra no reino dos céus fazendo o bem. A gente entra no reino dos céus se transformando moralmente, como se fosse uma questão de simples escolha, aonde você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando, e você consegue entrar no reino dos céus. Essa análise, eu tenho aqui páginas e páginas escritas, porque eu estou colocando tudo isso num livro. Eu não vou trazer tudo para vocês aqui, dessa coisa do agente da passiva, de semitivo e tudo mais. Eu estou tentando resumir para ver só se faz sentido a nossa lógica de autodescobrimento. Porque o problema que nós temos quando a gente fala do agente da passiva, quer dizer, existe uma força que atua e o sujeito, ele é o que sofre essa ação. Isso é o que está no Evangelho. Ele sofre a ação. Ele não é puramente autônomo para atuar e, com isso, decidir ou definir a sua entrada no reino dos céus. Vocês estão conseguindo acompanhar mais ou menos, assim mesmo, no meio da confusão? Ali está olhando para o teto, todo mundo parado, assim. Mais ou menos. Se nós estamos falando que existe uma força e que o sujeito sofre o efeito dessa força, que força é essa? Nós vamos chegar na construção do autodescobrimento. Você tem que ter fé. Agora é um exercício de fé. Tá? Que força é essa? Na língua hebraica, explicava o Haroldo, toda vez que existe a voz passiva, é para se referir a Deus. Porque o nome de Deus não pode ser, como se dizia, não pode falar o nome de Deus em vão. Então, não dizia Deus tocou o Marlon. Dizia-se, o Marlon foi tocado. E quando se diz o Marlon foi tocado, todo mundo sabia que quem era que estava tocando, no uso dessa expressão, era Deus quem tocou o Marlon. Essa é a ideia
do uso dessa frase do agente da passiva, e como ele diz, dá para pegar a Bíblia inteira e tem um monte de passagens que evidenciam que o uso dessa forma de expressar está falando da presença de Deus. Então não vai dizer Deus tocou Marlon, mas Marlon foi tocado. Então, por exemplo, na passagem do samaritano, vai se dizer assim: o samaritano foi movido de íntima compaixão. Quer dizer, o samaritano foi movido por Deus. A compaixão não é uma escolha consciente. O homem não escolhe amar, porque o amor é Deus. Vai juntando aí a ideia de que nós temos duas diferenciações muito importantes. Eu escolher amar, eu escolho agir como Deus, ou eu permito que Deus haja em mim. Isso é o agente da passiva. Se Deus é amor, agir com amor, eu no máximo vou fazer uma máscara. Meu Deus do céu, olha que confusão. No máximo vou fazer uma máscara de amor. O que eu posso fazer como este agente da passiva é permitir que Deus atue em mim. Permitir que Deus atue em mim. E qual é o grande empecilho para que Deus atue em mim? O egoísmo. Questão 913 de O Livro dos Espíritos. Deus atua em nós. E esse processo, ele é natural. Veja que nós estamos evoluindo ao longo de milhões de anos. Quando surgiu a consciência? Há muito poucos anos no nosso processo evolutivo. Alguns poucos mil anos, aí, milhares de anos, poucos milhares de anos, enquanto nós somos talvez produto de bilhões de anos. Nesse tempo onde não havia consciência, não havia escolha, como que nós evoluímos? Era Deus agindo em nós. Mas com o desenvolvimento da consciência, com a consciência de si, eu agora começo a fazer escolhas. E o espírito puro, lá no final da caminhada, é aquele que vive em plena consonância com Deus. Frase magna de Jesus: eu e o Pai somos um. Eu permito 100% que Deus atue em mim. Isso é o espírito puro, em comunhão perfeita com o Pai. Isso é o fim da caminhada. Nós estamos aqui num início aonde eu tenho consciência e eu faço escolhas, mas as minhas escolhas ainda são egocentradas. As minhas escolhas ainda são egoístas. E por isso eu não permito que Deus atue em mim. O processo de transformação moral, ele tem a ver com permitir que Deus atue em mim. Vamos pegar o exemplo do perdão, para ver se vai facilitando. A gente escolhe perdoar? Não escolhe. Eu vou perdoar, eu vou amar. O que você escolhe é não alimentar mágoa, é não alimentar ressentimento, é reconhecer que você não é uma vítima da situação, é não se colocar no centro de tudo e achar que as pessoas à sua volta tinham que fazer tudo por você, do jeito que você quer e no tempo que você quer. Quando você começa a tomar consciência dessas atitudes, o ego vai saindo do centro. E quando o ego sai do centro, permite a presença de Deus. O dia que eu realmente perdoo, não é uma escolha minha. É a presença de Deus em mim.
Alguém escolheu amar seu filho? Ou pode escolher não amar? Não existe isso. Você não escolhe amar ou não amar alguém. Isso é a presença de Deus em você. Mas se você ficar só pensando em todos os problemas que o teu filho deu, em todos os desgostos, em tudo que mudou a tua vida, e você se fechar nisso, olha o egoísmo, você não vai conseguir amar alguém. Mas o amor, ele não é uma escolha racional. Ele não é uma escolha consciente, porque o amor é a presença de Deus em mim. A única coisa que eu escolho é abrir espaço que Deus se faça presente. Isso é o agente da passiva. Então, quando fala do sujeito que precisa ser gerado da água e do Espírito, está falando do sujeito que precisa ser tocado por Deus, do sujeito que precisa ser nascido de Deus, do sujeito que precisa abrir espaço, precisa diminuir este ego exacerbado, esta posição de centralidade que se colocou para que Deus possa gerá-lo, possa transformá-lo. Isso é a frase dos evangélicos, mas eles também não entenderam com profundidade quando diz do Deus atuar em mim, do Deus me salvar. Algumas abordagens protestantes têm essa conotação, né, de Deus que atua em mim, do Deus que me salva, do Deus como que tem uma música que diz, faz um milagre em mim, né? Deus atua por mim. Isso é uma ofensa para o ego. Por isso é tão difícil da gente entender esse conceito. Porque eu que achava que era o autônomo, eu que me mudo, eu que me faço melhor, agora tenho que descobrir que o melhor que eu faço é sair de cena para que Deus atue em mim. Com isso, dá para entender algumas teorias budistas de por que algumas pessoas chegam à iluminação meditando. Porque na meditação, nós vamos viver a disciplina de tirar o ego do centro. E quando o ego vai saindo do centro, o sujeito vive o samadhi, ou vive a plenitude, ou vive o êxtase, cada um vai fazer uma descrição, nirvana, porque quando o ego vai saindo do centro, Deus atua em mim. E aí eles chamam de samadhi. A caridade, ela pode ser um exercício de tirar o ego do centro. Porque quando eu me dou a caridade, eu vou viver experiências, eu vou ver pessoas, eu vou olhar um outro ser humano, eu vou perceber outras histórias, outros caminhos, outras relações, e com isso ser que eu comece a tirar o ego do centro. Porque eu começo a ver aquelas pessoas sofridas, aquelas dores, aqueles constrangimentos, pessoas felizes, pessoas tendo muito menos que eu, e ainda agradecendo, ou sendo de um jeito que eu não sou, e aí eu começo, nessa experiência de suposta caridade, a viver uma experiência de descentralidade do ego. Pode ser o caminho para Deus se fazer em mim. O exemplo do perdão, eu acho que é o que deixa mais claro que a gente não escolhe perdoar. A gente escolhe não ressentir. A gente escolhe não alimentar mágoa. A gente escolhe não reagir. E neste movimento consciente, eu abro espaço para que Deus atue em mim. É Deus que age em mim. Faz sentido esse raciocínio para vocês? Eu preciso que vocês vão falando para a gente entender essa lógica. Se a gente não conseguir compreender o agente da passiva, a gente não consegue entender a lógica do autodescobrimento e a gente não consegue entender como o autodescobrimento produz amor a mim, ao próximo e a Deus. Então, isso aqui seria o nosso primeiro bloco de entendimento de que, e o melhor argumento, eu acho que é esse, de que o processo de evolução ao longo desses bilhões de anos, ele não foi uma eleição egóica. O que fez de vir evoluindo do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal? A presença de Deus em nós.
E o que que faz a gente pensar agora que ao longo desses bilhões de anos, agora é eu que tomo a frente, agora deixa Deus, ou deixa aí que agora sou eu que vou fazer. Agora sou eu que vou finalizar esse processo. Vocês entendem quão egóico é isso? Ao longo desses milhões de anos, o que veio dirigindo o motivo era a presença de Deus. O que que faz a gente acreditar que agora a gente vai tomar a rédea do processo e a gente vai fazer a coisa acontecer? Se lá no final da caminhada, o que classifica o espírito puro é viver em plena consonância com a lei de Deus. Então, esse é o primeiro parte, que é entender que o processo de transformação moral, ele tem a ver com abrir espaço para que Deus atue. Lembra quando a gente foi ler sobre a fé, que a gente diz que a fé não se prescreve, que não é uma questão de escolha? Na medida que a gente começa a avaliar a vida, na medida que a gente começa a entender como as coisas funcionam, na medida que a gente começa a enxergar o mundo por outro ângulo, a gente sai do egocentrismo de que as coisas dependem de nós, de que eu escolho, para reconhecer a presença de uma força maior. E essa tomada de consciência gera a fé. Eu não escolho ter fé. E não posso dizer para ninguém ter fé. Por que que eu não posso dizer para ninguém tenha fé? Porque a fé não é uma escolha racional e voluntária. Por isso não dá para dizer isso é ter fé. Mostre para ela as bases. Mostre que o mundo não depende dela. Mostre que existe uma força que rege o universo. E quando ela descobrir que ela não é o centro do mundo, então ela começa a ter fé. Quando o egoísmo começa a desfazer, Deus se faz presente e tem fé. Fica claro com esses exemplos para vocês? Alguns eu vou vendo na carinha assim, que vai caindo umas fichas, tipo, faz todo sentido. Agora, para outros, eu não sei. Mas assim, a cabeça assim, pelo amor de Deus, para dar um. Uhum. E a Gabriela mordendo o beiço. Segundo, alguma dúvida até aqui? Senão a gente vai para o segundo passo. Dúvidas, então, vamos lá. Mário, tem alguns comentários que eu vou ler para você. O primeiro aqui diz assim, é da Isabel. Semelhante pensamento ao que o Marlo está explicando, encontramos na afirmação de Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está na carta de Paulo a Gálatas 2:20. Ótimo. Excelente. Tem um outro comentário da Débora, que ela fala, é um comentário até um pouquinho grandinho. Pode ler? Entendeu, Débora? Entendeu? Ela diz o seguinte. Da próxima vez seja mais sucinta, viu, Débora? Ela diz o seguinte: no último encontro, o Marlon deixou-nos a seguinte reflexão: como o autodescobrimento produz amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. A minha pergunta-resposta a essa reflexão é: o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, no item 8, Instruções dos Espíritos. Calma, deixa eu ver. Capítulo 11 do Evangelho. Capítulo 11, item 8, Instruções dos Espíritos. Sim. Intitulado A Lei de Amor, Uhum. traz a seguinte mensagem do espírito Lázaro no último parágrafo. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. O autodescobrimento, nesse sentido, passa por tomarmos consciência dos nossos instintos e cultivarmos o sentimento da caridade. Por consequência, o egoísmo seria sufocado e o amor seria consequência desse processo? O autodescobrimento seria o cultivar o nosso espírito como um campo, como Lázaro recomenda?
Faz sentido esse raciocínio? É Débora que tinha falado? Isso. Fecha aí um pouquinho o teu áudio só para eu fazer o comentário, não ficar reverberando, já volta você. Faz todo sentido, Débora. Agora veja, quando a expressão ali que Lázaro usa, né, sufocado, é bem essa lógica que eu estou trazendo para vocês, que tem que dar uma segurada nesse egoísmo. Porque se ele atua desgovernadamente, então não há possibilidade de Deus atuar em nós. Veja que eu não vou escolher amar, o que eu vou fazer é segurar aquilo que impede o amor. É uma lógica completamente diferente. Eu não escolho amar. O que eu consigo domar, o que eu consigo dar conta de segurar, para que esse egoísmo não me domine. E quando eu faço esse movimento, eu começo a me abrir para a atuação de Deus em mim. Embora em alguns momentos a gente vai ver algumas figuras de linguagem, a gente vai ver diferentes formas de expressar, a lógica volta lá em Kardec do domar as más tendências. A gente dá uma segurada nelas. E quando a gente vai tirando o ego do centro, vai abrindo. Mas vejam, nós estamos mais no início da caminhada do que no final. Então começamos a abrir para a possibilidade de Deus em mim. Mas é começo do processo. Eu ia falar outra coisa, mas esqueci. Mas acho que o teu raciocínio faz todo sentido. E mais, Fabrício? Esse foi o último comentário. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário, gente? Manda aqui no meu privado, por favor. Priscila, pode falar, querida. Boa noite. Boa noite. Então, tudo isso é realmente bem complexo para eu entender, mas partindo do princípio de que, do que o Marlon falou, que deixa eu ler aqui o que eu anotei. Se a presença de Deus em mim parte de um movimento voluntário e consciente de permitirmos essa presença ou atuação de Deus, como entender que o homem primitivo teve discernimento para possibilitar essa experiência? Não sei se ficou claro a pergunta. Mas o primitivo não tem esse ego estruturado para entravar o processo. Por isso que vai se desenvolvendo. Então, o homem primitivo, ele vai funcionando pela via dos instintos. O que é o instinto? É uma força que ninguém sabe explicar de onde vem e que movimenta o sujeito no processo de desenvolvimento. O que é a força presente no sujeito que leva ao processo de evolução? É Deus. Então, o instinto, essa força que mobiliza o sujeito, também é a presença de Deus. O problema é que quando eu vou tendo consciência de mim mesmo, como que é que os espíritos dizem lá? Quando o princípio espiritual começa a se individualizar, né? Quando eu começo a ter consciência de mim mesmo, eu começo a pôr entraves neste processo. Deus é a presença dentro de nós. Toda vez que eu coloco um entrave à presença de Deus, eu vou fazer uma doença. Seja ela uma doença mental ou seja ela uma doença física. Isso também é um exemplo legal de como essa força atua. Ela está presente dentro de nós. Deus é uma força, né? No Evangelho, a gente vai ter o Deus imanente e o Deus transcendente. Nós estamos falando desse Deus imanente, dessa força dentro de nós, atuante. Toda vez que eu desejo agir contrário a essa força, voltamos lá para o exemplo do perdão. O movimento natural é de perdoar,
é de esquecer, é de deixar para trás. Mas quando eu me prendo, eu vou começar a gerar um problema, porque essa força está querendo voltar e existe essa força egóica querendo voltar, e existe uma força dizendo para ir. O que acontece com o sujeito que não perdoa? Adoece. Adoece mentalmente ou adoece fisicamente. E uma das doenças mais comuns que nós temos de relação com a falta de perdão é o câncer. O indivíduo comete erros. O que essa força dentro de nós diz? Ok, vai reparar, vai corrigir, vai fazer e bola para frente. Quando eu não aceito que eu errei e fico preso a isso, então o que eu gero? Gero culpa. A culpa gera transtorno mental. A culpa gera doença autoimune. A culpa impede o nosso processo de desenvolvimento. Então, todas as doenças físicas ou mentais, elas deixam explícito. Existe uma força dentro de nós atuante e colocando a gente para frente. Toda vez que a gente tenta agir contrário a essa força, que é a presença de Deus em nós, nós vamos adoecer. A psicologia estuda isso com o nome de psicossomática. Vai falar da presença do self, que é o elemento divino em nós, mas é a mesma coisa. É o Deus em nós nos chamando atenção, querendo dizer tem que caminhar para lá, e você está querendo escolher para onde tem que caminhar. Você está querendo a seu bel prazer ou arbitrariamente escolher como as coisas vão funcionar. E toda vez que você faz isso, você adoece. Alguém mais? Sim, mais uma pessoa. Euda, pode falar, querida. Eita. Olá. Alô? Sim, estamos te ouvindo. Sim, estamos. O teu áudio está fechado. Euda, nós não estamos te ouvindo. Você tá com o seu áudio fechado. Euda, só um minutinho. Eu tô vendo que você tá ligando e desligando o seu áudio. Deixa eu liberar aqui para você, para ver se funciona. Só um minutinho. Não toque nada. Pronto, pode falar. Vê se você consegue. Ok, vocês estão me escutando? Sim, agora estou te ouvindo. Então, Pode falar. obrigada. Boa noite, viu, a todos. Deixa eu achar aqui agora. Na questão 75, ele fala, é Questão acertado, 75 da onde o quê? do Livro dos Espíritos, Aí, é acertado dizer-se que as só um faculdades minutinho. instintivas... Só um minutinho, Euda. Sim. Vamos lá. Então, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais. Ele fala, não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao homem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Aí a questão A ainda, por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, com a sua fala, eu fiquei pensando, né, da razão de Deus estar em nós, e eu pensei assim, o livre-arbítrio, né? Como ficaria o livre-arbítrio, né? Aí fiquei olhando aqui nessas perguntas e cheguei à conclusão, né, que o instinto, ele é natural, seria, como você falou há pouco, pelo que entendi, seria a presença de Deus, né, eles nos guiando,
Mas quando nós temos a razão, nós podemos ali nos desviar, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, essa caminhada, na verdade, Deus está em nós, mas pelo nosso também livre-arbítrio, nós nos deixamos envolver mais, ou nesse egocentrismo, ficarmos nele, a tendência, né? De conformidade às nossas vontades, assim por dizer. Apesar que esse instinto está ali, ele está presente. Sim. Mas veja, a razão também é presença de Deus. Uhum. Porque é o que ele diz, a razão, ela pode nos guiar também. Mas quando entra o orgulho, quando entra o egoísmo em cena, deturpa a razão. Isso é o que a gente está construindo. Exatamente isso, acho que você pegou bem nessa relação aí. Então, Deus está presente, mas quando o orgulho entra em cena, quando o egoísmo entra em cena, quando a gente quer fazer a coisa acontecer, então aí a coisa se cria. Certo. Obrigada. Euda, é só um minutinho. O pessoal está perguntando aonde é que você leu essa passagem, por favor? Na questão 75, 75 e 75A, Do Livro dos Livro dos Espíritos. Espíritos. Ok, obrigado. Obrigada. Gente, vocês conseguem entendendo a lógica de transformação moral? Ela é muito menos egocentrada do que a gente está acostumado. E que mais, olha que coisa, mais do que a gente dizer para as pessoas o que elas têm que ser, como elas têm que ser e o que elas têm que fazer, o nosso caminho filosófico e psicológico é ajudá-las a se conhecerem. Porque na medida que ela vai se conhecendo, ela vai permitindo a atuação de Deus nela. O discurso de você tem que fazer caridade, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que ser humilde, você tem que ser bom, é um discurso da igreja que predominou por muito tempo como forma de manutenção de poder. Porque na medida que as pessoas se mantêm todas bem boazinhas, elas então se submetem a uma relação hierárquica. Se eu não posso ter raiva, se eu tenho que aceitar, se eu tenho que ser humilde, se eu tenho que ser bom, eu me coloco num lugar de subalternidade. Então existe um discurso de poder, um sentido de poder por trás de um discurso que predominou nestes séculos todos. E esse é um das grandes denúncias que muitos filósofos fizeram, de mostrar que por trás da religião que predominava, existiam outros interesses. Não é outro motivo que faz com que muitas pessoas aqui na Europa tenham aversão ao discurso de Deus e de Jesus. São saudáveis essas pessoas. Porque eu também tenho aversão a esse discurso de Deus e de Jesus, e vocês também deveriam ter aversão a esse discurso de Deus e de Jesus. Um Deus que pune quando você não faz as coisas como ele quer. Um Jesus que supostamente te diz que você tem que ser bonzinho, que você tem que se ferrar, que você tem que aceitar as coisas sem questionar, que se você se humilhar você vai ser elevado. Esse discurso, ele precisa ser combatido. E muitas pessoas aqui na Europa, quando você vem por essa via de Deus e de Jesus, eles já dizem, pode parar com essa palhaçada. Por quê? Porque eles estão se opondo a Jesus? Não, eles estão se opondo a toda esta movimentação de poder, a toda essa manipulação que muitas pessoas fizeram, eu inclusive, um monte de gente aqui que conheço, quando estavam na igreja, sem entender direito o que era a proposta de Jesus. Então, essa lógica de subalternidade, essa lógica de submissão, ela não está presente no discurso de Jesus e ela
não tem fundamentação moral, filosófica, psicológica. Mas esse rompimento, ele é muito difícil de ser feito, porque talvez alguns de nós estamos alinhados a essa prática há mais de 1000 anos. Estamos alinhados a esse discurso há séculos. E aí vem o Espiritismo para nos ajudar a pensar diferente. Qual é a nossa tendência? Agora usar o discurso espírita, mas continuar com a mesma filosofia impositiva de achar que a transformação moral se dá de fora para dentro. A transformação moral se dá de dentro para fora. É a presença de Deus atuando em mim. Eu não escolho amar, eu não escolho ser compreensível, eu não escolho ser tolerante. Quando eu me conheço, eu vou amar, eu vou compreender, eu vou ser tolerante, como a gente está construindo até aqui. Não é uma escolha egóica e arbitrária. É importante nós entendermos porque muitas vezes o nosso discurso dentro do centro espírita, ele reproduz o discurso que a gente teve durante muito tempo na Igreja Católica. De imposição, egoicamente acreditando que as coisas vão se transformar por um esforço de dentro para fora da vontade. Agora a gente pode voltar lá naquela questão, qual que é, Renan? Questão 909, 908, que tinha me ajudado. Acho que é 909 ou 908, que fala do poder da vontade. Que o homem, se quisesse, com muito pouca vontade, ele se transformaria. O que é vontade? Você sabe me dizer o que é vontade? Vontade é a presença de Deus em nós. Porque quando as coisas estão alinhadas, a gente escolhe ter vontade. Ah, eu quero ter vontade de fazer caridade. Você escolhe ter vontade? Não escolhe ter vontade. Vontade é uma força que brota dentro de nós. Quando tudo está alinhado, esse negócio flui. É a presença de Deus em nós. Se você organizar tudo, isso acontece naturalmente, sem grandes esforços. Marlon, temos uma pessoa. Pode falar, Manu. Ai, Marlon, não me bate, tá? Eu sei que você quer ficar aqui no texto, mas é que eu li uma coisa tão bonita que a Emmanuel falou e que traz junto aqui o contexto. É do livro Vinha de Luz, e o capítulo 110 chama Caridade Essencial. E ele fala disso, ele fala dos mendigos de luz, que são as pessoas que fazem a caridade, mas internamente não vivem isso. Então, ele fala da caridade essencial, falando, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Ou seja, quando a gente estiver falando, agindo e pensando igual Jesus, a gente se transformou, correto? E aí ele fala, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. E ele fala que sem isso, nós seríamos mendigos de luz, ou seja, com um ato mecânico de fazer o bem, que não significa que a gente adquiriu a virtude, porque o Espiritismo fala que não é só fazer o bem, mas é a forma com que fazemos o bem, que teria que ser dessa forma desinteressada, né? O E desinteressado, Manu, ó, junta aí, perfeito. O desinteressado, o que que é? O ego que saiu do centro para que Deus esteja presente em nós. sim, Porque nessa nesse lógica, eu posso ter um ato de caridade com o ego no centro, ou posso ter um ato de caridade tirando o ego do centro e aí Deus se faz presente. Vocês veem, é bom você trazer esse texto, porque vocês estão vendo que está tudo alinhado nesse discurso. É a gente que loqueia e faz outras interpretações. É Deus atuando em mim. É eu abrindo espaço para Deus atuar em mim. Eu em Deus, quer dizer, saio do centro. Aí Deus em mim. Né? Tá tudo alinhado. Emmanuel, Joana, André Luiz. E ele também fala da autotransformação, porque dentro do capítulo mais anteriormente, ele fala: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo.
Então, aí tá o autodescobrimento. Então, como é que você vai assistir ao próximo se você não olhou para dentro de você primeiro, né? Aí você vai fazer egoicamente, né? Temos mais uma pessoa. Luciano, pode falar, querido. Ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Então tá, beleza. Gente, só uma reflexão que eu queria compartilhar, que acho que linka muito do que a gente estava estudando anteriormente na questão da fé, né? Lá na parte do Evangelho, ainda no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 13, a fé e a caridade, que fala que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, a caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Que acho que isso linka muito com aquela conversa anterior, né? Sobre a fé, porque se a gente não... Como que ela é, eu enxergo aqui que ela é a base, né? Do que está nos trazendo. Porque se a gente não tem esse entendimento do nosso lugar no mundo, da nossa pequenez, da nossa imperfeição, do quanto nós ainda precisamos, né, de nos sujeitar a esse Deus. E aí eu acho que o Marlon foi muito feliz na colocação que não é um Deus fora de nós, né? Esse Deus é o Deus, é a porção perfectível que existe em nós, né? A crística que precisa se desenvolver, né? É interessante que a Priscila fez a pergunta, inclusive linka com isso a questão do instinto, né? O instinto é justamente esse cuidado de Deus, comparando quando a gente é uma criança, né? Quando é um bebê que não fala, que não faz nada, então os pais tomam conta. Quando a gente está agora na nossa adolescência espiritual, a gente acha que sabe das coisas. A gente começa a exercer o livre-arbítrio de forma atabalhoada, né? Acha que é o dono do mundo, da verdade, o pai não sabe nada, a mãe não sabe nada. Então, eu tomo a frente e não ouço Deus dentro de mim. Aí entra a minha voz do egoísmo, entra a minha voz do meu orgulho, que não deixa esse Deus aflorar. Então, a gente nasceu com o potencial crítico da perfeição. Mas se a gente não se percebe no nosso lugar, a gente às vezes quer ser mais do que é. Né? Então, por uma má compreensão desse nosso lugar do mundo e do nosso potencial crítico também, mas compreendendo que isso leva um tempo, né? A gente é pretensioso, a gente é orgulhoso, a gente não sabe perdoar, não sabe conviver com as diferenças. Logo em seguida, ele traz esse ponto aqui, no mesmo item 13, fala que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Então, a gente, por não entender, nos entendermos como um espírito imortal que somos, então, com essa noção de finitude nessa vida, a gente quer ter tudo e quer ser feliz nessa vida, onde não é para a gente ser feliz, não na felicidade que a gente busca nas coisas materiais, né? Então, com isso, a gente acaba desrespeitando, passando por cima, não perdoando. E eu fiz um link do outro parágrafo também, onde diz que a vida terrestre deve servir exclusivamente para aperfeiçoamento moral. E que a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades é também um meio de vos aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. E essa caridade é aquela da tolerância, que a gente tem que entender que o outro é diferente e que está tudo certo, que eu não sou o dono da verdade, que eu também erro. Então, eu perdoo não é porque eu quero o meu lugar no céu, né? Mas é porque eu percebo que eu também preciso de perdão. Como o Marlon trouxe muito bem, eu já entendendo, então, e a doutrina é um presente para a gente, que nos traz esse entendimento de que somos espíritos imperfeitos, que nada nos acontece por acaso. Se algo de ruim está acontecendo, é porque não é uma punição no sentido de um castigo, mas é no sentido de me educar, é porque tem algo que eu preciso aprender. Então, eu me coloco de uma forma diferente, né? Aí nós somos convidados, então, ao perdão, à humildade, a esse sacrifício mais agradável a Deus, e quando fala também lá naquele sacrifício mais agradável a Deus, que fala aquele que a gente faz do amor próprio, que é justamente esse egoísmo e orgulho que geralmente tomam
à frente. E eu tinha feito um último link também aqui com a questão 727 nessa passagem do Livro dos Espíritos. Que falava... Desculpa... contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto da conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligir-vos rigores dos quais não são deste século. Porque muitas vezes a gente acha que passar por uma privação, se exiliar, seria agradável a Deus de alguma forma, é nos humilharmos, né? Nos colocar em uma condição de sofrimento. E, na verdade, o convite aqui é da gente, aí aquilo que você comentou, da nossa fala anterior, mas hoje só com uma nova leitura, né? De eu me diminuir, daqueles que se rebaixam serão elevados, no sentido de eu me diminuir como persona, né? Como sujeito, indivíduo, achando que eu sou mais do que os outros. Então, é reconhecer o meu lugar para dar o espaço para esse Deus dentro de mim crescer e para o outro crescer também, né? Com tolerância, com paciência. Então, é um pouquinho do que eu tinha lido aqui que eu achei que podia acrescentar. Perfeito. E aí, veja, então, isso que o Luciano está trazendo, né? Do sacrifício, do interesse egoístico, ou quando diz sufocai o vosso egoísmo. Aqui a gente tem a nuance de que eu posso fazer isso egoicamente, que é um cretino interesseiro se rebaixando para que Deus eleve, ou eu posso fazer isso verdadeiramente. Qual é a diferença entre sufocar o egoísmo ou sacrificar o egoísmo egoicamente e o sacrifício verdadeiro? Como que a gente vai perceber em nós, porque isso não é para os outros, como que a gente vai perceber em nós a diferença se nós estamos fazendo essa diminuição egoicamente, cretinicamente, de cretinice, ou verdadeiramente? Não sei se vocês entenderam que é uma pergunta. Temos pessoas na fila, Marlon. Vai lá. Isabel, pode falar. Pessoal, quem quiser responder a pergunta do Marlon, vai me falando aqui que a gente coloca na fila, hein? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Respondendo a essa tua pergunta e também fazendo uma ligação com o que o Luciano antes falou, eu também estava no capítulo 11 do Evangelho, mas no item 4, e lá diz: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade. Em vários textos do Evangelho, eu percebo a caridade como sinônimo do amor. Inclusive, também há esse problema da tradução, como você disse, estava explicando antes, com outro termo. Existe também a tradução de Paulo, quando ele fala o amor, acho que a Regina falou na última vez, que existem traduções daquela carta aos Coríntios 13, dizendo uma vez amor e uma vez caridade. É porque do grego veio a tradução. E ágape, então, tem 3 significados no grego, e no português não temos, assim, essa variação, essa variedade toda para a palavra amor. E o ágape é isso, é o amor incondicional, e é a caridade. Todas as vezes nós vemos assim, a caridade é praticamente o sinônimo do amor.
E continuando neste item 4, no fim ele fala, está escrito, a prática dessas máximas, a máxima amar ao próximo, a si mesmo e aos outros, leva à destruição do egoísmo. Então, eu vejo toda a ligação. E o que você pergunta, como fazer esse sacrifício verdadeiramente? Na verdade, essa centelha divina dentro de nós, deixar ele fluir, deixar ele crescer. E para isso que estamos aí na nossa reencarnação. Daí a pergunta, Isabel, mas qual é o nosso caminho para deixar essa força fluir? O que que nos cabe fazer para favorecer essa força fluir, né? É tentar esse caminho do amor, né? O amor. Eu não sei mais. Mas eu vejo a caridade. Amor. Porque quando diz tentar o caminho do amor, mas se a gente está dizendo que o amor é a presença de Deus em nós, então não dá para dizer, você tem que tentar amar, você tem que deixar amor. É o que eu faço em termos práticos. O que eu faço para que o amor flua dentro de mim? Vocês entendem esse X da questão? Né? Porque aí é onde a gente volta lá para toda aquela discussão do agente da passiva. Como permitir que o amor ou que Deus atue em mim, que não é por uma escolha arbitrária, racional ou egocentrada. Porque vocês veem como é fácil a gente entrar nesse discurso e vocês vão ouvir inúmeras palestras, as pessoas dizendo, tem que amar, você tem que permitir o amor em você, você tem que permitir, você tem que perdoar. E aí a gente tem um monte de discursos prontos. Kardec, em 1857, perguntou, como faz? Ele perguntou isso. Por que a gente se atrapalha tanto? Seria, posso responder? Seria seguir o modelo de Jesus. Não, o modelo de Jesus? Não? O modelo de Jesus, você vai fazer uma máscara de Jesus. Você vai fazer uma persona de Jesus. Ele pergunta, e está lá na questão 919. Conhece, Titi? Qual meio de se transformar, de se melhorar moralmente, não ser arrastado pelo mal? Ele perguntou isso. Até hoje a gente tem dificuldade de colocar isso em prática. O caminho que você tem para se melhorar, o caminho que você tem para viver o amor, o caminho que você tem para a transformação é se conhecer. Toda ação que extrapola esse se conhecer vai ser uma ação egóica com formação de persona. Isso é difícil da gente girar a chave na nossa cabeça. Que todas as ações que não decorrem do autodescobrimento, elas são de fora para dentro. Elas serão personas. Isabel, tá sem o teu áudio. Você tá com... Você falou alguma coisa? Não. Tá. Então, o nosso desafio é entender este autodescobrimento que faz a abertura para. Então, quando eu estava perguntando ali, a partir do que o Luciano falou, como perceber se esse rebaixamento que eu estou fazendo, ele é verdadeiro ou ele é egóico? Porque senão, gente, estamos nós no centro espírita, eu já dei esse exemplo, mas eu reforço. A pessoa fala, nossa, Marlon, que palestra maravilhosa que você fez. Aí a gente tem que se rebaixar. E vai dizer, imagina, não, nem foi tudo isso também, imagina, né? Achando que esse rebaixamento é que vai permitir a presença de Deus em nós. Essa gente é ridícula. Vem me elogiar, obrigado.
Porra, estudei um monte, me dediquei, me empenhei para fazer isso, obrigado, essa é a minha parte. Não é isso que vai fazer Deus atuar em mim. Então, essa é uma ação egóica onde eu inconscientemente estou fingindo que eu sou pequeno, porque se eu disser obrigado, eu sou foda. Se eu disser isso, nossa senhora, o Marlon é arrogante. Meu Deus, que insuportável. Então, a gente não fala isso. A gente diz, imagina, aos espíritos que ajudam, agradece Jesus. Nem percebe tão arrogante porque está dizendo, é Jesus que me inspira, né? Então nem percebe quão arrogante que é nesse discursinho de é Jesus, os bons espíritos. Quem disse que os bons espíritos estão com você naquela palestra ali? Abusado. Então acaba sendo muito mais arrogante essa tentativinha de se diminuir do que qualquer outra coisa. Agora veja como o autodescobrimento proporciona esse verdadeiro rebaixamento. Esse é o nosso grande desafio. Para você entender se você está se rebaixando egoicamente, falsamente, cretinamente, ou se você está se rebaixando de verdade, o elemento definidor desse processo é o autodescobrimento. O rebaixamento, que é produto do autodescobrimento, é natural, saudável e verdadeiro e leva à transformação moral. Se não vier pela via do autodescobrimento, você fique atento, porque muito provavelmente você está fazendo uma persona de rebaixamento, mas não vivendo um processo verdadeiro. Eu sei que tem um monte de gente na fila, é bom, porque vocês estão aí com a cabeça bombando, fazendo super relações com os outros textos, vamos lá. Luciano, pode falar, querido. Rapidinho aqui, eu fiz uma associação agora, mano, com essa questão do... Porque eu lembrei daquela, acho que a Joana que trouxe na semana passada o exemplo do samaritano, né? E ela fez uma análise bem interessante da questão do olhar, né? Do se tocar, do amor mesmo, do sentimento, né? E depois do movimento, que é a caridade, que é o amor em movimento. E eu pensei então que, ouvindo você agora, me ocorreu que, de repente, o que nos falta antes do olhar é porque o nosso olhar está para nós, mas não para nós. Nós estamos olhando para fora, buscando a gente fora. Então, é um olhar egoístico, é um olhar enviesado sobre a realidade, sobre a nossa realidade, e que nos leva a essa postura egoística. E quando a gente volta para um olhar para a gente, sem julgamento, mas com sinceridade, com humildade, isso necessariamente nos coloca numa posição que a gente também precisa, né? Que a gente não está para julgar. A sua comparação dos políticos brasileiros foi muito boa, né? Eu também eu tenho usado muito essas questões porque, de fato, né, as corrupções só estão num nível diferente, mas no dia a dia nós ainda temos muitas corrupções. Então, se eu percebo esse corrupto em mim, então o meu olhar é diferente para aquele outro. Não é de desprezo mais, não é de julgamento, né? Então eu começo a mudar a partir dessa compreensão de quem eu sou verdadeiramente. Que eu não sou melhor do que ninguém, que eu não estou em condição de julgar ninguém, né? Mas que eu estou aqui para me melhorar, né? Que você deu, que trouxe agora, mas que é excelente. Então, estamos aqui numa rodinha falando mal dos políticos. Aí vem o endiabrado dizendo, ai, gente, credo, não vamos ficar falando mal dos outros. Ah, isso aí é calúnia, isso aí é fofoca. Pelo amor de Deus, a gente não tem o direito de falar isso. Isso é completamente egóico. É como se lá dentro da gente tivesse uma pontinha dizendo, ó Deus, vê o que eu estou fazendo, que eu não estou fazendo nada de errado, para ver se o Senhor me recompensa. Essa é uma pessoa interesseira. Porque a gente aprendeu que não pode falar mal do próximo. A gente aprendeu que tem que ser brando e pacífico. Aí a gente faz essas coisas no interesse de ser promovido. Agora, quando o Luciano, porque eu não sou corrupto, quando o Luciano enxerga a corrupção dele e eu chego falando mal dos corruptos, ele vai ficar constrangido de falar mal dos corruptos, porque ele vai dizer, se o Marlon soubesse o
que tem aqui dentro, ele ia falar tudo isso também de mim. E aí eu fico tão constrangido porque eu sei o que tem dentro de mim, que eu não tenho coragem de falar dos outros. Vocês entendem a nuance? Os dois não estão falando mal do político, só que um por uma via egóica e o outro por uma via de autodescobrimento. O autodescobrimento é que transforma de verdade. Essa via egóica não é transformação moral. Faz sentido para vocês? Eunice, pode falar, querida. Oi, boa noite. Nossa, quanta coisa para pensar, né? Mas sabe que eu achei interessante, eu tinha lido aqui no capítulo 11, no item 8, Instrução dos Espíritos. Tem uma parte lá quase no final desse parágrafo, onde Lázaro, ele se refere ao amor dizendo que é o sol, como é que ele fala aqui? O amor como um sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Eu entendo como sobre-humanas as do espírito, né? E aí eu estava pensando aqui, essas perguntas que você fez de como saber, né? Como percebermos se o sacrifício é verdadeiro ou não e qual o caminho, né? Para a gente permitir que Deus se expresse em nós. E aí eu entendo que, como foi falado na semana passada, você já repetiu até hoje, esse processo a gente conseguir se enxergar, né? Na medida que a gente tenta olhar para nós mesmos, nós passamos a identificar as nossas imperfeições morais, as nossas energias desequilibradas. E aí eu acho que o passo desafiador, e talvez o mais importante, seria a aceitação desse nosso estado, né? Dessa nossa condição. Para daí conseguir criar espaço para que Deus em nós se manifeste, né? Porque esse reconhecimento é o conter o ego também, né? Tirá-lo dessa posição de centralidade, de adoecimento, que sobrepõe, né? Que cria essa minha escuridão, que obscurece esse sol interior que eu entendo como Deus. Então, eu acho que essa seria uma das formas, obviamente, extremamente desafiadora, mas que seria uma forma de conseguir mesmo fazer esse verdadeiro sacrifício, criando espaço, né, para que Deus se manifeste em nós. É isso. Adorei isso, porque aí esse teu exemplo juntou um negócio aqui na minha cabeça. Quando eu escrevi o livro, eu tenho que fazer a referência. Foi ideia da Anice isso, porque aí, veja, esse exemplo ele é excelente para a gente entender. Ninguém consegue substituir o sol. A gente consegue, com as nuvens, impedir que o sol se manifeste. Ele está lá. Mas ninguém consegue substituir o sol. O sol é Deus em nós. A gente nunca vai conseguir substituir esse Deus. O máximo que a gente faz é tirar essas nuvens, que é o egocentrismo, que permite a gente enxergar a vida, para que esse sol se manifeste, né? E eu adorei esse exemplo porque isso fica muito claro. O trabalho que a gente tem é tirar essas nuvens que impedem a presença desse sol, mas o sol é algo insubstituível. E olhando em relação ao sistema, né, a gente gira em torno dele, é ele que mantém a ordem das coisas em todo o sistema, né? Então, a gente está entendendo que na medida que eu vou enxergando a mim mesmo, vai favorecendo, né? Eu vou diminuindo essa postura egocêntrica, porque vou percebendo os meus vícios, as minhas limitações, e isso vai gerando naturalmente o amor ao próximo. Aí a Anice está falando desse desafio que é de enxergar as coisas e conseguir aceitar, né? Conseguir, a palavra do Jung é suportar. Agora eu estou olhando que eu sou corrupto. Agora eu estou olhando que eu sou vulgar. Eu estou olhando que eu sou impositivo. Então agora nós temos esse desafio. Como o autodescobrimento vai me ajudar a
me amar? Porque eu acho que já está claro para vocês, pelo que vocês estão falando, que o autodescobrimento, ele tem um impacto direto na relação com o próximo, porque a hora que eu vejo a lambança que eu tô aqui, eu compreendo, tolero, respeito, porque eu não me sinto no lugar tronado que eu estava, né? Eu não me sinto naquele de julgar, de condenar e de avaliar. Mas vocês veem que há uma tendência a se destruir, porque aí eu começo a olhar para mim e falo, Deus do céu, não julgo mais ninguém, mas também não me acho digno de mais nada. Então, como que o autodescobrimento vai me ajudar a me amar? Tá claro para vocês que o autodescobrimento me ajuda a compreender, tolerar, respeitar, aceitar o próximo como ele é, então, por consequência, nós estamos vivendo o amor ao próximo. Agora, como que o autodescobrimento ajuda a me amar? Deixa antes, já que vocês ficam com essa pergunta aí na cabeça, deixa eu só fazer um parênteses para ver se vocês entendem assim, ó. Tentar explicar uma questão aqui. Talvez para alguns já esteja claro, mas para outros talvez agora vocês façam uma conexão. Nós estamos falando de dois tipos de transformações ou de supostas transformações. Quando eu olho a minha inveja, quando eu olho o meu egoísmo, quando eu olho a minha arrogância e tento mudar, isso vai ser um tipo de transformação moral. Que transformação moral que é essa? Egóica, mascarada, persona, transformação de fora para dentro. Eu escolhi mudar. Eu defini o que tem que mudar. Como mudar, quando mudar. Olha que arrogância. Eu não quero mais ser invejoso. Eu não quero mais ser vaidoso. E eu tomo a frente do processo. Vocês entendem quanta arrogância tem por trás disso? Esta vocês não podem chamar de transformação moral. A transformação moral que permite habitar o reino dos céus é o agente da passiva, é Deus atuando em mim. Então, quando eu me conheço invejoso, vejo alguém invejoso, eu digo, meu Deus do céu, estamos tudo no mesmo barco. Houve uma transformação em mim ou não houve? Mas eu escolhi essa transformação, eu escolhi ser compreensivo com o outro. Viu o sutil? Eu não escolhi ser compreensivo com o outro. A compreensão em relação ao outro decorreu da minha consciência. É Deus atuando em mim. Quando eu me conheço, me tiro do centro e Deus habita em mim e eu compreendo o outro. Porque se o ego ainda estiver no centro, eu vou dizer sim, eu sou vaidoso, mas não tanto quanto o outro, né? Vocês estão vendo que eu estou começando a me conhecer, mas ainda não abri mão do centro. Mas também não sou tanto, né? A hora que eu reconheço esse meu estado das coisas, saio do centro e Deus habita em mim. E aí eu naturalmente tolero, compreendo, respeito. Eu não escolhi ser tolerante, eu não escolhi ser compreensivo, eu não escolhi respeitar. A tolerância, o respeito, a compreensão me tomaram, porque eu me conheci. Vocês entendem que existe um discurso de transformação moral que é egóico, eu escolho, eu faço, eu me transformo, e existe um outro que é o agente da passiva, é Deus quem me toca, é Deus quem opera em mim e me transforma. Eu não escolho. Eu simplesmente sinto. Mas não é sinto porque eu fico esperando Deus habitar em mim. Eu tenho um compromisso gravíssimo. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal?
O autodescobrimento. Esse é o meu compromisso. O meu compromisso em me conhecer. Deus habita por consequência. Gente, não é lindo isso? Você vai começando a ajudar as pessoas no centro espírita a olhar para dentro, a reconhecer a sua pequenez no meio destes milhares de universos ao mesmo tempo, paralelos e simultâneos. Você vai ajudar as pessoas no centro espírita a olhar quão pequeno nós somos. Não é que você não pode julgar o outro, é que você está imundo no meio do caminho. E a hora que você enxerga a tua imundice, você vai parando de julgar os outros. Não é que você tem que fazer caridade para ir para o céu. É porque quando você começa a enxergar quem você é, você vai reconhecer que você tem muito mais do que você mereceria. E aí você se sente constrangido de usufruir de tanto quando tem pessoas que têm tão pouco e naturalmente você compartilha o que você tem. Não é que você tem que perdoar para ir para o céu. É que você já fez tanta lambança na tua vida, você também contribuiu para o outro fazer aquilo que fez, talvez você tenha dado um start para que a coisa desandasse do jeito que andou, que você não tem lugar de julgar o outro, você simplesmente reconhecendo os teus erros e as tuas falhas, você naturalmente perdoa. Então a gente sai daquele discurso que você tem que para ajudar as pessoas a se conhecer, a reconhecer a sua pequenez, a reconhecer sua fragilidade, olhar para dentro, perceber-se como ser no mundo. E na medida que nós conseguimos auxiliar a pessoa a se reconhecer como ser no mundo, o ego vai saindo um pouco de cena, o amor se faz presente. Gente, é mais fácil. Esse caminho é mais fácil. Porque o que a gente está fazendo é torturar as pessoas e se torturar. Tem que ser humilde, tem que ser bom, tem que ser caridoso, tem que ser pacífico, tem que ser. Isso já é um mar de torturas. Quando você se enxerga, naturalmente, você começa a viver o amor, não por escolha egóica, mas porque ele pulsa dentro de você. É o sol. É o sol que clareia as coisas. Porque as nuvens saíram de cima. Vocês entendem? Aí, ó, nós temos 7 minutos, Fabrício me pressionando aqui, que tem um monte de gente querendo falar, mas eu sou egocêntrico, completamente egocentrado, e continuo falando que eu acho que eu tenho muito para acrescentar a vocês. Ó, fiquei falando besteira, quase esqueci o que eu tenho para falar. Vocês entendem o quanto a gente precisa se desenvolver como centro espírita? E eu vou dizer uma coisa para vocês que estão fora. Eu tenho certeza que este espiritismo que a gente está discutindo aqui, que ajuda as pessoas a se conhecer, que traz reflexões mostrando o nosso lugar pequeno, ele tem muito menos resistência do que o espiritismo catolicizado de discursos, de palestras e de imposições morais que muitas vezes a gente vê por aí. Esse discurso, ele gera resistência. Mas vocês entendem que a gente está falando de uma coisa muito mais leve, muito mais profunda, muito mais autônoma, muito mais verdadeira. Esse centro espírita que a gente está discutindo, ele tem muito mais abertura na comunidade, porque ele não discute com outras religiões, ele não discute quem está certo e quem está errado, ele não se prende a dogmas, ele se prende a olhar a vida e reconhecer a nossa pequenez. E isso nos transforma. A gente usa dos conceitos reencarnação, mundos habitados, a imortalidade da alma, para ajudar a entender a nossa pequenez. A gente não se opõe a outras religiões. E aí a gente começa a se aproximar mais de Kardec, quando dizia que pode ter um católico espírita, que pode ter um muçulmano espírita, que pode ter um protestante espírita.
porque enxerga a vida por um outro ângulo, o ângulo espiritual. E por isso, ele se transforma. Temos 5 minutos ainda. 1 minuto para cada pessoa. Ok. Leila, pode falar, querida. Allora, no, era do que da pergunta que ele estava fazendo antes, sobre esse fato de quando Deus age na gente e a gente se sente livre. E realmente é mais leve tudo o que acontece dentro desse tipo de casa espírita, porque é leve e livre. A gente se sente livre. E sentindo livre, a gente é mais franco, é mais correto no dizer as coisas. E aí que a gente vai poder sentir Deus dentro da gente, porque a conexão, sendo mais livre, mais leve, a conexão com Deus, quer dizer, conexão com Deus é uma palavra grande, mas a nossa tentativa de conexão com Deus é melhor, é mais segura e vai mais direta. Era só isso, mais nada. Vocês responderam já. Ele respondeu já durante a fala o que eu tinha para dizer. Ele falou a mesma coisa. Ok. Concordo, Leila. Obrigado, Leila. Gabi, você quer fazer seu comentário? Gabi de Brighton? Eu acho que a Gabriela tá fora, não tá? Então, peraí que eu vou ler o comentário dela. Ela diz o seguinte: termos práticos depende de cada um. Para mim, é meditação, maneira de criar uma conexão com Deus. Com o tempo, essa conexão traz uma paz interna que permite amar e gerar amor em volta. A meditação é prática. Caridade é prática. Então, eu posso fazer uma meditação egóica, pode fazer uma caridade egóica. É a mesma coisa. Então, eu posso meditar super disciplinado, 30 minutos por dia, para vir aqui e dizer, gente, o dia que vocês meditarem 30 minutos por dia, como eu, vocês vão ver como isso é libertador, eu tenho muito mais leveza de pensamento, eu entendo muito melhor as coisas, e aí estou eu aqui meditando como promoção egóica. Medito 30 minutos, me desenvolvo, mas para me autopromover. É a mesma coisa da caridade no sentido egóico. Então, de volta, as questões não são externas. O que importa é o sentido que está por trás disso, né? Rafaela, pode falar, querida. Bom, o que eu tinha para falar vai mais ou menos na linha do Sol, né, que a colega trouxe, e linkando um pouquinho com essa ideia do autoconhecimento, eu acho que a gente poderia começar tudo começa pelo processo de questionamentos, né, quando a gente começa a se perguntar o como, o porquê, como que isso tudo aconteceu para gerar uma higiene mental, um equilíbrio mental, e o que a gente traz também depois como a inteligência emocional, né? E aí, quando a gente consegue equilibrar esse tipo de processo, o autodescobrimento ele vem naturalmente, e aí a gente consegue trazer o olhar para o outro, trazer isso para o outro, porque a gente sabe como é que acontece com a gente. Se acontece comigo, por que que o outro, né? Não pode estar passando por esse mesmo processo, como está acontecendo esse processo interno lá no outro, e facilita essas relações interpessoais a ter mais empatia, né, pelo outro e reduzir o julgamento, e facilita também as relações com você com o mundo, você com o outro e com você mesmo. E é fantástico quando você consegue, como você consegue abrir espaço, como você comentou hoje, da presença de Deus, de abrir espaço para sentir esse amor e essa conexão, né? Um verdadeiro amor. Não sei se faz sentido. Excelente. Veja, então, a partir do comentário da Rafa, do que vocês estão falando,
está claro para nós, ou para a maioria, que o autodescobrimento impacta diretamente nas nossas relações. Agora a gente ainda está com uma pulga atrás da orelha, que é como que o autodescobrimento pode produzir o amor a mim mesmo. Que a gente está olhando essas coisas e vai dando um nojo, assim, né? Vai dando um desgosto. Eu que me achava tão maravilhoso, eu lembro que eu dizia assim, eu sou acima da média, eu sou acima da média, eu sou acima da média. Falava todo mundo que eu sou acima da média. O dia que eu fui encontrando as coisas que tinha por trás desse discurso do eu sou acima da média, eu lembro que eu falei, meu Deus, eu não tenho coragem de olhar mais para todas as pessoas que eu sabia que eu falava que era acima da média. Minha vontade era romper com todas essas relações, porque eu tinha uma vergonha tão grande de pensar, nossa, que babaca, achando que era acima da média. E aí, o que a gente faz com essas relações? Vontade de ir embora, de não encontrar mais ninguém, de tão vergonhoso que é. Então, quando você vai enxergando algumas coisas, às vezes, está dizendo, às vezes pode gerar um movimento oposto, que é de raiva de si. Meu Deus, e onde que eu estava com a cabeça? Que pessoa louca que era, ou que pessoa doente ou desequilibrada, sei lá, qualquer uma dessas coisas. Então, como que o autodescobrimento ele pode gerar o amor a si mesmo? Essa é a pergunta que a gente vai ficar hoje para discutir semana que vem. Porque se ele não nos auxiliar nesses 3 elementos, o amor a si, o amor ao próximo e o amor a Deus, então jogamos fora o livro dos Espíritos. E daí tem uma furada ali, a gente vai fazer alguma outra coisa que eles não falaram pra gente. E se a gente é capaz de saber coisas que eles não sabiam, a gente é melhor que eles, então a gente faz uma nova seita. Mas a minha hipótese é que a gente não entendeu como o amor, como o autodescobrimento pode gerar amor ao próximo. Vamos ficar com essa questão. Semana que vem já começamos direto. Claro, eu vou ter que, como sempre, né, porque eu adoro falar, fazer uma introduçãozinha. E aí nós já começamos com os argumentos de vocês de como o autodescobrimento produz, por consequência direta, sem esforços, o amor a si mesmo. Combinado? Assim. Temos 5, pelo menos, para a semana que vem. Mais de 5. Ótimo. Então, tá bom. Marlon, repete a pergunta, por favor. Como o autodescobrimento produz o amor a si mesmo? Porque vocês concordam comigo, né? Que essa frasezinha todo mundo já falou, já ouviu. Você tem que se amar, você tem que se amar. E aí a gente não se ama e além de não se amar, você se sente culpado, porque você não se ama e você não consegue fazer o que os outros estão falando que você tem que fazer. Então sai do discursinho você tem que se amar, porque o meio prático é o autodescobrimento, para entender como o autodescobrimento vai gerar auto-amor. Beleza? Bom fim de semana para vocês. Se agilizem aí nas reflexões, porque a gente já está caminhando para os finalmente desse grupo, tá bom? Bons estudos e até semana que vem. Bom, pessoal, boa noite. Até domingo que vem. Tchau, obrigada.